Olá, é com muita alegria que trago nesse momento uma mensagem especial. Toda mensagem que o Espírito fala conosco, né, o próprio Criador, é incomparável sobre a terra, porque é uma alma bem-aventurada, né? Por isso que ele manda julgar os espíritos, provar os espíritos, né? Porque tem muitos falsos espíritos na terra, os demônios caídos, trazendo várias mensagens sobre a terra. Nós temos que vigiar. E no passado, né, se a gente for ler as histórias, algumas atitudes e ações de muitas almas, nós vemos que o Pai, o relacionamento, a comunhão das almas eram sempre a minoria, não eram multidões. Se você pega na época de Noa, que muitos conhecem como Noé, ali diz que 8 pessoas foram protegidas e salvas. Mas quem mantinha e tinha comunhão, relacionamento com o Criador era Noé. E a multidão não, né? Não queria saber de ter comunhão, relacionamento com o seu Criador. Eram todos rebeldes. Você pega na época do profeta Eliá, que muitos conhecem como Elias, multidões seguiam os demônios lá, Acabe e Jezabel, e os falsos profetas, mais de 800 falsos profetas, naquela época. E o pai estava com esse vaso, com a minoria. Você pega na época do profeta Irmeiá, que muitos conhecem como Jeremias, o pai tinha comunhão com ele, com mais 2 ou 3 pessoas, ali assessores dele ali que o pai colocou do lado, o resto todos viraram as costas, não tinha comunhão com o Criador. Tanto que a história relata que foram tudo escravizados na Babilônia. E lá, para você ter ideia, dentro desses escravos na Babilônia, ali tinha 4 pessoas, que era Daniel e mais os 3 jovens, né, que tem a história da fornalha, que mantinham a comunhão, o relacionamento com o Criador, mesmo numa terra alheia. Então você vê que sempre foram a minoria. Se você pegar na época dos apóstolos, os verdadeiros foram a minoria. Então por aí a gente já vê. Onde há multidões, quando você vê multidões, dificilmente o Criador pactua com aquilo ali. Porque o reino dele é totalmente contrário do reino das trevas. A luz é totalmente contrária. Por que eu estou trazendo essa mensagem que ele compartilhou comigo, o Espírito, e pediu para compartilhar? As almas, quando foram criadas, vamos falar assim, os seres humanos, o Pai criou com um propósito, um plano sobre a terra. Toda alma, toda criatura dele tem o plano original, o projeto original, pelo qual foi criado na terra. Só que são poucas almas que buscam, que procuram no seu Criador, né, o plano, o projeto, né, a orientação, o porquê que você foi criado, qual o propósito, qual foi o plano original. Porque o plano dele é um plano riquíssimo, em todos os sentidos do ciclo da vida, da passagem por essa terra. Ele planejou, ele tem um plano. Mas por causa da rebeldia, da separação das almas, vivendo de uma forma, achando que são autossuficientes para decidirem viver e o que quer fazer sobre a terra, que não precisa relacionar com o seu Criador, aí está o que está acontecendo sobre a Terra e o planeta Terra. Aí as almas vão vivendo, né, o ciclo da vida, o dia a dia, elas acostumam com aquele tipo de vida, acostumam com aquele cenário, acostumam com todas as situações. E na mente deles acham que é aquilo que o pai tinha planejado com a vida deles, e não é. A maioria das almas na Terra vão vivendo fora, longe do pelo qual foi criado, do estado original. Por quê? Porque não tem comunhão com o seu Criador, não tem relacionamento, não tem uma intimidade, não tem como saber. Então, as almas acostumam com aquele tipo de vida, com todas as situações, aí se apegam a escritos falsos, faz parte da vida, isso tem que acontecer, você não é diferente, o mundo é assim mesmo. Então ela acostuma com aquele tipo de vida. Mas ela nem sequer se desperta e faz uma reflexão com a sua vida, que quando o Criador criou você, ele criou com um plano, com um propósito. E todos os seus sonhos, todos os seus desejos,
Tudo que é de melhor para você, ele já tinha planejado te conceder o melhor. O melhor. Mas teria as almas que procurar nele, buscar nele, as orientações para tomar a decisão. E o que acontece com as almas? Elas tomam todas as decisões por livre e espontânea vontade, individualmente, separadamente do Criador. Aí quando enfrentam situações dificílimas, ou muitas vezes não conseguirão passar aquele obstáculo, aí vai bater lá na porta dele, ou na porta que eu falo, na oração, clamando, pedindo, ainda que usa muitos nomes falsos, pagãos, mas ele ouve o clamor das almas. Ele não tem prazer na morte de ninguém prematuramente, no sofrimento. Ele não. Ele criou para ter um relacionamento, uma comunhão com os seus filhos, ou seja, com todas as suas almas, com as suas criaturas, e relacionar sobre a terra. Ter uma comunhão. Por que o filho pródigo tinha uma vida maravilhosa do lado do papai, quis viver independentemente, separado do seu pai, começou a ter uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida desgraçada. Aí ele acordou, se arrependeu, né? Muitos dizem aí no hebraico a techuvá, o arrependimento, e disse: vou voltar para o meu pai, meu Criador, eu vou ficar perto dele. Se ele me tratar até como empregado, como escravo perto dele, eu vou ter uma vida muito melhor do que a que eu estou tendo longe dele, separado dele. Por isso que o filho pródigo tem aquela história ali, aquela parábola ali do filho pródigo, por causa disso. E ele se arrependeu em tempo, porque quanto mais ele se afastava do seu pai, mais miserável a vida ele tinha na terra. E ele era livre, ele fazia o que ele bem entendia. E o problema dele na época não era questão financeira, ele tinha todos os recursos, ele fez o que ele quis. Mas ele chegou à conclusão que perto do pai dele, o tratamento, se o pai dele tratasse ele como escravo, como empregado, era muito melhor do que a vida que ele estava vivendo separadamente, separado do seu pai, do seu Criador. Assim é o planeta Terra, as almas. O pai criou cada alma com um plano e um propósito. O plano original está nas mãos dele. Chegou nesse corpo, nasceu, duas coisas importantes. O dia que você nasceu e por que você nasceu aqui, nesse corpo. Recebeu o plano original dele. Aí tem que ter comunhão, relacionamento, buscar nele. Por isso que ele fala: clama a mim, que eu te revelarei, invoca a mim, que eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabe. É o plano original. Aí as almas ficam procurando na horizontal, batendo em porta, procurando lugares no espaço físico, e bate tudo quanto é lugar. Procura em seres humanos, que se intitula como representante dele lá em cima. Nada, é tudo o reino das trevas, o reino dos homens. Por quê? Porque ele não passou para nenhum ser humano na Terra, nenhum representante dele na Terra tem o plano original de uma alma. Ou seja, o projeto dela é dentro do ciclo de vida nesse corpo humano. Nenhum ser humano tem. Por exemplo, se uma pessoa me procurar: Osmar, eu queria saber o plano original para a minha vida, então. E eu não tenho. Não existe um ser humano que você procura que vai te orientar, que ali ele tem um plano original e fala: segue isso. Mas as almas estão fazendo isso. Por que você acha que ele diz que maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço e a parte do coração dele? Porque já vive na maldição, já nasce na maldição, já vive no sofrimento, como escravo, por toda a vida. Então existe um plano original? Existe um plano original para cada vida na Terra. Por isso tem pessoas que falam: o que eu fiz? Por que eu mereço isso? Por que aquela pessoa sofre tanto? Por que fulano? Existe o plano original. Vai procurar. Vai bater na porta do seu Criador, do seu Pai. Existe. Você foi criado com um plano, com um propósito. É isso que você tem que entender. O que acontece que a maioria das almas acostumam com a vida que estão vivendo, achando que é o plano original. Não. Vive uma vida medíocre, que não é testemunho de vida para ninguém. Um péssimo testemunho de vida, um péssimo exemplo. Procura esconder todo o sofrimento. Ficam disfarçados, achando que o Criador não está vendo. Ou seja, se nem no sofrimento, nem naquele martírio, naquela vida fingida e falsa, você procura o seu Criador, você não age nem igual o filho pródigo. Você devia pelo menos falar: vou fazer igual o filho pródigo.
Eu estou tentando esconder de todo mundo o tipo de vida que eu estou vivendo, disfarçado. Todo mundo pode até não saber no mundo terrestre, né? As pessoas não estão sabendo, mas o meu Criador está sabendo. Talvez essa situação, ele está me dando a oportunidade para que eu vá bater na porta e procuro ele com coração sincero, clamo a ele, invoco ele, que aí ele vai me passar o plano original. Mesmo com a minha idade que eu já estou, para o grande eu sou o Criador de todas as coisas, nunca é tarde. Ele pode ainda proporcionar um tempo de vida na Terra, nesse corpo, onde eu poderei ter os prazeres dos meus sonhos e meus desejos realizados, mas com ele e comigo no barco, pessoalmente. Então essa mensagem ela é tão maravilhosa que a nossa mente não consegue entender como deveria. Só entenderemos pelo poder do grande eu sou, pelo poder do Espírito dele, que é o Santo, Santo e Santo.